Estou te ouvindo. Oi, oi! Vamos lá começar esse nosso projeto, hein? De estudar, refazer, rever as aulas de fisiologia. Nós estamos usando o livro do Guyton e nossos slides são baseados no slide que a nossa professora da UMAX, terceiro período, repassa para a gente. Então, a gente vai meio que explicar os slides de uma forma, tentar ser mais prático, tentar ser mais voltado para o que a gente vai dar no Ateneu. Então, vamos lá, fisiologia humana. O que é fisiologia? A fisiologia, ela é a ciência que ela tenta explicar as características e os mecanismos específicos do corpo humano, que fazem o corpo humano permanecer vivo. Então, o ato de respirar, de caminhar, batimento cardíaco, como se dá isso, a gente vê em fisiologia. Para começar o estudo da fisiologia, a gente tem que lembrar das células. As células, elas são a unidade básica formadora do corpo. Cada órgão, cada tecido, ele tem uma grande quantidade de células. E essas células, cada tipo de célula, ela é especialmente adaptada para realizar as funções daquele órgão. Isso a gente já viu lá em histologia. Uau. Passa esse treino. Outra característica importante das células é que praticamente todas as células, elas têm uma capacidade de se reproduzir. Elas têm uma capacidade de montar através de mitose uma célula, duas células filhas iguais à célula inicial. Então, quando se destrói uma célula, ou por apoptose, ou por uma necrose, um processo inflamatório, outras células, elas geram novas células para poder estar restituindo essa célula que foi perdida, esse local que foi afetado. E isso é importantíssimo quando a gente for falar de homeostase. O corpo humano, ele tem o líquido extracelular e ele tem o líquido intracelular, o famosão LIC e LEC. Então, vamos ver. Líquido extracelular. Nós falamos que 60% do corpo humano é líquido. Tem uma porção aquosa. É só que esse percentual, ele vai variar com a idade e vai variar também com o sexo. E também, cada tipo de órgão, ele tem um percentual maior ou menor de água. Se bem que quase todo líquido, ele está dentro da célula. Então, a maioria do líquido, ele é líquido intracelular. E apenas cerca de 1/3 é líquido extracelular. Apenas a terceira parte se encontra nos espaços exteriores da célula. Líquido extracelular. Mas quais são as diferenças desse líquido intracelular e do líquido extracelular? O líquido extracelular, ele é um líquido que tem uma grande quantidade de sódio, uma grande quantidade de cloro, tem íons bicarbonato, tem nutrientes, O2, aminoácidos, ácidos graxos, e também ele transporta o que nós conhecemos como produto de desecho.
que são CO2, transporta também, que esse CO2 ele vai lá para o pulmão, que posteriormente a gente vai conhecer esse processo. Ele também transporta resíduos do metabolismo celular. E esses resíduos do metabolismo celular, normalmente, eles vão parar lá nos rins, que a gente vai ver esse processo posteriormente também. E já o líquido intracelular, ele é muito distinto do líquido extracelular, o líquido. Ele tem uma grande quantidade de potássio, magnésio, tem uma grande quantidade de fosfato, olha aqui o íon fosfato, que esse íon fosfato a gente vai mexer demais com ele, quando a gente estiver falando lá em bioquímica, quando a gente estiver falando de ATP, quando a gente estiver falando de outros processos. Então, esse aqui é o íon fosfato, e o outro lá que eu já mostrei é o íon bicarbonato. Esses dois íons a gente sempre vai estar trabalhando com eles. Outra coisa interessante, o termo homeostase. A homeostase, a gente fala, tem que manter a homeostase, tem que manter a homeostase. Mas o que será a homeostase? A gente fala que a homeostase é manter condições quase constantes do meio interno. Então, quando a gente trabalha com homeostase, quando você faz uma atividade física muito intensa, seu corpo ele vai aumentar a frequência cardíaca, aumentar a frequência respiratória, ele vai entrar num processo de sudorese, tudo isso para manter a homeostase, para manter normais os índices de oxigênio, os índices de gás carbônico, para manter normal a temperatura corporal e outras coisas mais. Então, esses processos praticamente automáticos, eles mantêm a homeostase. Outro exemplo de mantenimento de homeostase, processo inflamatório. Se você entra em contato com vírus, com uma bactéria, se você pega uma lesão, tem uma necrose tecidual, o corpo vai gerar todo um processo inflamatório naquele local para poder acabar com aquela inflamação, acabar com aquele micro-organismo e repor as células que foram daniadas. Então, esse processo de inflamação, quando bem sucedido, ele também mantém a homeostase. Então, nós temos vários exemplos durante as nossas aulas, que tudo é para manter a homeostase, tudo. A função dos processos corporais é estar mantendo tudo no seu devido lugar. Falamos que existe um líquido extracelular e falamos que existe um líquido intracelular. Então, é importante saber onde cada um se encontra. Vamos falar primeiro do líquido extracelular. O líquido extracelular, nós já sabemos que ele transporta certos íons, que ele transporta materiais de desejo, nós já sabemos que ele transporta nutrientes e oxigênio, gás carbônico, tudo. Mas onde ele está? Ele vai estar presente nos vasos sanguíneos e ele vai estar presente também entre os capilares e no espaço intracelular. Então, o líquido extracelular é todo o líquido que está fora do espaço da célula. Fora do espaço da célula, dentro dos vasos, fora do espaço da célula, dentro dos capilares, dentro do espaço na verdade, do espaço intercelular, tudo é líquido extracelular. E onde se encontra, vamos voltar aqui rapidinho, onde se encontra o líquido intracelular? Aqui a gente tinha visto o leque, né? O leque está
nos vasos sanguíneos, entre os capilares, no espaço intercelular. E o líquido no espaço líquido intracelular. Vamos aqui. Quando a gente falou que o líquido extracelular continha nutrientes, a gente se pergunta, de onde vêm esses nutrientes? Esses nutrientes, eles vêm do aparato respiratório, CO2 e o O2. Na verdade, o O2, né? Porque o CO2 ele vai entrar lá como material de dessecho. Então, vamos deixar aqui só o O2. Ele entra o O2. No aparato digestivo, a gente vai receber glicose, a gente vai receber vitaminas, proteínas, todo aquele material necessário para manter o funcionamento da célula, fazer aminoácidos para montar as proteínas, tudo isso vai vir do aparato digestivo. O fígado e outros órgãos metabólicos, eles também estão envolvidos em prover nutrientes para o corpo humano. Quando a gente fala de fígado, a gente lembra muito bem do processo que quebra o glicogênio em glicose. Então, aqui o fígado está colocando glicose à disposição das células. Então, ele também, tanto o fígado como outros órgãos metabólicos, eles também entram nessa questão de originar nutrientes para o líquido extracelular. E o aparato locomotor, Anny? O que o aparato locomotor tem a ver com essa origem de nutrientes? O aparato locomotor, ele tem a questão da busca dos nutrientes, porque alguém vai ter que pegar a comida, cultivar a comida. Se for vegano, vai ter que plantar a comida. Se for carnívoro, vai ter que criar o gado ou o que seja. Então, essa busca da fabricação dos nutrientes é relacionado com o aparelho locomotor. E outro ponto importante é a proteção. Porque a proteção do indivíduo também é relacionado com a homeostase. Então, nessa aulinha de hoje, a gente está vendo conceitos básicos sobre isso. E com relação à eliminação? A eliminação desses produtos metabólicos, ela pode ser através dos rins. O que o rim vai estar filtrando? Ele vai estar filtrando o sangue. Então, ele vai retirar do sangue ureia, ele vai estar retirando ácido úrico, ele vai estar retirando também produtos químicos, fármacos, entendeu? Esse aqui tudo é só quando a gente lembrar de bioquímica, ciclo da ureia, os materiais as sobras, entre aspas, né? As sobras metabólicas. Então, tudo isso ele volta, sai do meio intracelular, volta para o sangue e ele vai ser filtrado nos rins. O dióxido de carbono, ele vem para onde? Ele sai dos processos metabólicos intracelulares, vai para a corrente sanguínea e vai ser eliminado lá no pulmão, que depois a gente vai conhecer como esse processo funciona. Todos esses processos, eles são meio que automáticos. Então, existe uma regulação para esse processo. Qual é a regulação? O sistema nervoso regula esses processos. Então, o sistema nervoso, ele vai regular através de uma porção aferente. Também conhecida como sensitiva,
e uma porção eferente, também conhecida como porção motora, e o sistema nervoso central. Então, como funciona essa parte? Vamos imaginar que aqui é o sistema nervoso central. Eu recebo na minha parte sensitiva, que é a parte que afere, essa parte sensitiva aferiu que a temperatura do ambiente está muito quente, extremamente quente. Então, ela manda esse contato para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, isso aqui é um básico para a gente entender o que é aferente e eferente. O sistema nervoso central pega essa informação e manda uma resposta através da porção motora e diz o que deve ser efetuado. Então, a sensitiva ou aferente vai aferir e a motora, ela vai efetuar as ordens do sistema nervoso central para manter a regulação das funções corporais. E o sistema de regulação também existe o sistema de regulação hormonal. O sistema de regulação hormonal está envolvido glândulas endócrinas, glândulas exócrinas, tecidos secretores. Vamos lembrar de um tecido secretor, tecido adiposo. Agora, isso aqui é uma vida de conteúdo. Quem não lembrar e quiser uma aulinha sobre isso, é só deixar lá nos comentários. Outro sistema de regulação que nós temos, sistemas de proteção, a gente pode citar, sistema tegumentário, sistema imunitário, são todos sistemas que mantêm a homeostase. Eles também consideram a reprodução como um sistema de mantenimento de homeostase. Por quê? Porque se a gente for pensar em uma linha mais ampla, em uma linha mais global, a gente pode colocar como exemplo a China. A China, ela é um país altamente populoso e ela tinha a política do filho único. Só que agora eles ampliaram e estão estimulando a cada casal ter 3 filhos. Por quê? Porque logo, logo, a população economicamente ativa... deixa eu escrever direito. Já peguei tudo. A população economicamente ativa da China vai ser menor do que a população de idosos. Então, isso é só um exemplo para a gente ver como o processo de reprodução, ele também controla a homeostase em uma visão mais ampla, porque ajuda a manter a quantidade de número da espécie. Então, é super importante que se mantenha sob controle essa população para que a espécie não diminua. Então, também é um processo de homeostase do meio. Vamos voltar bem aqui para a gente fazer um parêntese. Falamos sobre os sistemas de regulação, mas a gente precisa falar um pouquinho sobre os sistemas de controle. Então, esse aqui não está no PPT, mas a gente precisa citar por causa do Ateneu. Então, o sistema de controle. O que a gente pode citar? Que o corpo, ele tem sistemas de controle positivo, sistemas de controle positivo e negativo. Regulação positiva, regulação negativa. Vamos dar alguns exemplos de regulação para a gente estar analisando. Primeiro exemplo de regulação que a gente vai dar é regulação da concentração
de O2. Em linhas gerais, como funciona? A regulação de concentração de oxigênio, ela é basicamente dada pelas características gerais da hemoglobina. Então, a hemoglobina, como ela vai atuar? Está aqui o alvéolo, o oxigênio sai do alvéolo para o sangue, se junta à hemoglobina e vai para os tecidos. Quando chega lá nos tecidos periféricos, quando chega lá nos tecidos periféricos, ele vai, por uma característica química da hemoglobina, ser desprendido nos tecidos. Isso é chamado de função amortiguadora do oxígeno da hemoglobina. Então, por essa função amortiguadora, o oxigênio vai de onde tem uma pressão de oxigênio maior para onde tem uma pressão de oxigênio menor, pela função amortiguadora da hemoglobina. Outro sistema de controle, nós temos a regulação da concentração do dióxido de carbono. O dióxido de carbono, a regulação dele já funciona totalmente diferente. Ela se vai pelo aumento da concentração ou diminuição da concentração. Quando eu tenho um aumento da concentração do CO2, excita o centro respiratório, que faz aumentar minha frequência respiratória e faz a minha respiração ser também mais profunda. Assim eu lavo meu pulmão com mais ar atmosférico e assim eu aumento a concentração de oxigênio e eu faço toda essa questão aqui de aumento da pressão parcial do oxigênio, vai levar mais oxigênio, vai lavar o CO2 do sangue e vai normalizar essa concentração de dióxido de carbono. Então, também é um sistema regulador. Outro exemplo de sistema regulador que nós temos é o controle da pressão arterial. O controle da pressão arterial, ela é feita através de sistema de barorreceptores. Os barorreceptores, eles estão principalmente na bifurcação das carótidas e no cajado aórtico. Como funciona? Quando a PA está elevada, envia impulsos. Os barorreceptores, eles percebem e enviam impulsos para o bulbo raquídeo. Então, acontece uma inibição do centro vasomotor, ocorre uma diminuição da atividade cardíaca, eleva-se a dilatação dos vasos, e assim, dos vasos periféricos, e assim a pressão ela baixa. Então, aqui nós já temos 3 exemplos de sistemas de controle. Outro sistema de controle que a gente pode citar também, que é um sistema de retroalimentação, que a gente pode dizer que é um sistema de retroalimentação positiva, que agora vocês vão entender bem claro por que é positivo, é a questão da coagulação. Um ponto acontece uma fragilidade capilar, uma lesão no vascular, na verdade, e começa uma hemorragia naquele local. Para controle da hemorragia, começam a liberar fatores de coagulação. Essas enzimas vão atuar sobre outras enzimas, formando a cascata de coagulação, que a gente vai ver lá na frente. E uma vai estimulando a outra, e vai aumentando, vai tocando as células adjacentes e vai aumentando o tamanho do trombo, o tamanho do coágulo, e assim consegue tapar aquele ponto de fuga. Então, é positivo. Quanto mais células envolvidas eu tenho, quanto mais trombo eu tenho, mais trombo eu vou montando, que é para poder fechar aquele local que gerou aquele ponto de perda de sangue. Então, é um sistema positivo. E esse aqui é o capítulo
Vamos só fazer um repasso do que a gente vai falar no nosso querido Ateneu. Então, se cair para você, capítulo 1 no Ateneu, o que nós temos que falar? Vamos falar o que é fisiologia. Vamos falar sobre qual é o conceito de homeostase. Vamos falar o que é leque e o que é leque e a diferença entre eles. Vamos falar a respeito da origem dos nutrientes e onde eles são eliminados. Então, origem e eliminação dos nutrientes. Vamos falar da regulação das funções corporais. Nessa regulação da função corporal, a gente fala que o sistema nervoso é responsável, junto com o sistema hormonal, e que nós temos processos de regulação positivos e processos de regulação negativos, e vamos citar alguns exemplos, como regulação da concentração de O2, regulação da concentração de CO2 e regulação da pH. Pronto, listo. Capítulo 1, prontinho para o Ateneu. Vamos agora passar para o capítulo 2. Beijão, até!